Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É com grande alegria que nós retornamos mais uma vez para darmos continuidade à nossa reflexão em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do jornalista e escritor espírita Ramiro Gama, professor que desenvolveu um belíssimo trabalho na codificação kardeciana, nos trazendo inúmeros ensinamentos. Um desses ensinamentos é a obra que ora estamos refletindo, Lindos Casos de Chico Xavier, publicado pela editora LAC, é uma editora filantrópica que é a Livraria Allan Kardec Editora. Nela encontraremos esta obra para nossa reflexão. São lições que enriquecem o nosso cotidiano. Então vejamos que dentro desse aprendizado, conforme nós estamos observando, a lição de número 2, o capítulo 2, nos fala sobre o valor da oração. Então, diante dessa oração que menciona o capítulo, nós vamos elaborar a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando ao Pai Celestial que nos abençoe, que nos dê muita paz, muita saúde, muita alegria, que fortaleça a nossa caminhada, que possamos ter perseverança, que possamos caminhar com paciência, que possamos confiar nos desígnios do Criador. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz. Lição número 2. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que nessas fases a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino vários dias de fome. Certa feita, já fazia 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. Então a senhora não sabe, explicou o Chico. Tenho passado fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou e recomendou. Continue na oração, Chico. Espere um pouco, confiante em Jesus. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso, conforme havia aprendido com a sua mãe, e daí a instantes, um grande cão da rua penetrou o quintal, aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu, alegre, o pesado fruto, e ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: Chico, misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: Como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Então vejamos que lição preciosa deste livro Lindos Casos de Chico Xavier. O valor da oração. Primeiro nós queremos explicar, como tivemos a oportunidade de explicar no estudo anterior, que a madrinha de Chico Xavier, sempre nos momentos difíceis de raiva, nos momentos de ódio, nos momentos de muita cólera, ela vivia entregue à obsessão. Ela sofria muito a influência espiritual negativa. Ela ficava exasperada, nervosa
e facilitava a ação dos espíritos inferiores. No capítulo anterior, a gente viu que ela castigava severamente Chico Xavier quando criança. Ela pegava o garfo e furava sua barriga. Ela maltratava o Chico, batia, aplicava diversas surras no Chico, e o Chico aprendeu com a sua mãe a ter resignação. A sua mãe ensinou a ele a perseverar, a continuar confiando em Deus, que ele não reclamasse, que ele não rebatesse a agressão, devolvendo a agressão com agressão, que ele procurasse pagar o mal que estava recebendo através da prática do bem. E assim Chico começou a apanhar da sua madrinha, ele começou a sofrer algumas agressões e não reagia. Dentro da orientação de sua mãe, ele continuava confiante nos desígnios do Criador. E por causa disso daí, tudo que ele estava enfrentando, a sua madrinha não contente, nervosa, influenciada pelos espíritos inferiores, começou a deixar Chico Xavier com fome. Começou a deixar Chico Xavier sem nenhuma alimentação. E ele então começou a passar fome. Já havia alguns dias, conforme ele reportou à sua mãe, que ele não se alimentava, porque ela pensava assim: ele vê espíritos, conversa com os espíritos, isso é coisa de demônio. Eu vou retirar a alimentação dele, vou deixar ele com fome, ele vai fazer jejum e vai se arrepender dos seus pecados. Era o pensamento dela. Era uma ideia influenciada por espíritos inferiores que não queriam o crescimento espiritual de Chico Xavier, que sabia da tarefa iluminada de Chico e estava fazendo de tudo para impedir os passos de Chico Xavier. Mas o Chico contava com a proteção de sua mãe. A sua mãe comparecia, o auxiliava diante daquelas dificuldades, diante daqueles problemas e confortava o coração do filho. Então ele estava com fome há vários dias e ele então, em processo de completo jejum, sem alimentação, ele foi à tardezinha ao encontro da mãe diante das bananeiras, daquelas velhas bananeiras, onde ali à tarde, todas as tardes, ele se encontrava com a mãe, e na hora da oração, da prece, a mãe apareceu, ele viu a mãe, e a mãe perguntou a ele: o que está acontecendo, Chico? Por que você está tão triste? Como se ela não soubesse o que estava acontecendo com ele. Na verdade, ela sabia, estava acompanhando seus passos, mas perguntou a ele para que ele dissesse, para que ele reportasse a ela o que ela já sabia, que o mundo espiritual estava protegendo Chico Xavier na sua trajetória, como o protegeu durante todo o seu mandato mediúnico, mais de 75 anos de mediunidade com Jesus, trabalhando ininterruptamente no bem, psicografando inúmeros livros que hoje são obras de estudo para nós buscarmos a nossa edificação espiritual. Então ela pergunta ao Chico: o que está acontecendo? O Chico disse assim: eu estou em completo jejum. A minha madrinha não me dá comida, eu estou sofrendo, estou apanhando, como a senhora sabe. E ela olha para o Chico Xavier e disse assim: meu filho, você está reclamando muito. Vejamos bem, é característica dos bons espíritos nos remeter a esta reflexão. Geralmente, os bons espíritos nos mostram que o nosso sofrimento não é tão grande assim, que existem pessoas em situações mais dolorosas, mais difíceis do que a nossa. E a espiritualidade sempre nos recomenda olhar para o alto, com fé, com resignação, com esperança. Então ela olha para o Chico e diz assim: meu filho, você está reclamando muito. E o Chico diz a ela: minha mãe, bem que hoje eu poderia me alimentar, eu estou muito fraco, eu estou com fome.
E ela disse ao Chico assim: continue na oração e espere um pouco. Às vezes, meus irmãos, na vida, nós precisamos esperar um pouco mais. Muitas vezes nós não temos a devida paciência. Vem a dificuldade, vem a aflição à nossa volta, como disse Jesus de Nazaré: no mundo tereis aflições, mas em seguida ele vem nos confortar e dizer assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E de fato venceu. A sua mensagem permanece aí no nosso mundo atualizada, atual, caminhando lado a lado com a ciência, a mensagem do amor, e continuará no decorrer do tempo, auxiliando o progresso da humanidade. Então Cristo disse assim: no mundo tereis aflições, mas muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos aprender a esperar um pouco mais, com paciência. Muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. Vejamos o que a mãe do Chico disse: meu filho, aguarde um pouco, ore e confie em Deus. Então, muitas vezes nós precisamos orar, aguardar um pouco mais e confiarmos na providência divina. Ou seja, estamos enfrentando dificuldades, estamos passando por momentos aflitivos, não nos desesperemos, mas confiemos em Deus. Vamos rogar a Jesus para que Ele realmente nos inspire a recorrer à pessoa certa que vai nos ajudar. Vamos orar a Jesus para que Ele nos inspire a tomar as melhores decisões, a caminhar sempre com um pensamento positivo, sem desespero, sem revolta, mas que devemos confiar nos desígnios do Criador. Então, Chico aguardou a recomendação da mãe, começou a orar, permaneceu em silêncio. Daqui a pouco aproximou um cachorro grande com um jatobá na boca e deixou que aquele jatobá caísse ao lado de Chico. A mãe então se mostrou novamente visível a ele e disse: meu filho, misture o jatobá com água e terá um bom alimento. Ou seja, ele orou, rogou a Jesus. A espiritualidade envolveu um cachorro que se encontrava nas imediações. O cachorro foi lá, procurou o jatobá, envolvido pela espiritualidade, levou até onde estava Chico Xavier, para que ele pudesse se alimentar, para que ele não ficasse fraco e nem doente. A espiritualidade estava acompanhando os passos de Chico Xavier. E a mãe disse assim a Chico Xavier, depois que ele pegou o jatobá com muita alegria na mão: como você observa, Chico, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Então, a nossa oração precisa estar aliada a esta fé viva, a esta fé raciocinada que nos ensina a doutrina espírita. É aquela fé que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É a fé que aprendemos a confiar em Deus, onde aprendemos a caminhar com paciência, e Jesus vai nos enviar o socorro necessário, o auxílio de que nos necessitamos. Quando nós falamos sobre a oração, em O Livro dos Espíritos nos fala, através do estudo que Allan Kardec desenvolve ali sobre a prece, que a prece é uma comunicação com Deus. Quando oramos, nos colocamos em comunicação com o Pai, e o Pai Celestial, que não nos abandona, que não nos desampara, vem nos ajudar e vem nos socorrer. Mais uma vez nos recordamos aqui de André Luiz no livro Nosso Lar, no momento que ele se encontrava aflito, desesperado, naquelas regiões de sofrimento. Ele, de tanto sofrer, cansado, com fome, com sede, sofrendo o assédio dos espíritos inferiores que o xingavam, que o chamavam de suicida, ele, desesperado, aflito, depois de tanto sofrer, cansado, orou, elevou o seu pensamento a Deus,
e o mundo espiritual veio ao seu socorro, auxiliá-lo. E o ministro Clarencio, então, com a equipe espiritual, se apresenta a André Luiz e diz assim: meu filho, há muito tempo estávamos tentando uma aproximação, mas você não nos percebia. Por quê? Porque André Luiz estava numa vibração pesada, de inferioridade, mas a partir do momento que ele orou e fez a sua prece, ele percebeu a ação do mundo espiritual. O mundo espiritual conseguiu caminhar até onde André Luiz estava, porque ele entrou em oração e favoreceu esse clima de prece para que os espíritos pudessem atuar em benefício dele. Assim é a nossa vida. Nos momentos aflitivos, vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento, vamos substituir a sintonia negativa pela sintonia positiva e vamos pensar com positivismo, vamos pensar com alegria, porque quando oramos, mudamos a nossa condição mental. Mudando a nossa condição mental, a prece que nos aproxima de Deus também haverá de nos aproximar dos benfeitores espirituais. Foi assim que André Luiz conseguiu enxergar a presença dos benfeitores espirituais. Foi assim que Chico Xavier, com muita fome, ele orou, recorreu à oração, a sua mãe veio e o auxiliou. O mundo espiritual envolveu aquele cachorro para que aquele cachorro encontrasse o jatobá e levasse até Chico Xavier para que Chico Xavier pudesse se alimentar, para que ele não ficasse fraco e nem doente, nem com fome. E ela fala assim para o Chico: meu filho, como você observa, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Então, que este Jesus, que este nosso mestre, possa nos abençoar a nossa tarefa. Que possamos sempre recordar desse trabalho missionário de Chico Xavier, que desde criança enfrentou inúmeras dificuldades, a madrinha obsediada, que furava sua barriga com garfo, que batia nele, que deixava ele passar fome. Ele foi enfrentando as dificuldades e o mundo espiritual presente foi fortalecendo ele para que ele se tornasse forte, para que ele desenvolvesse o trabalho com muita disciplina e amor. Muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Vem a dificuldade para nos ensinar a marchar, para nos ensinar a caminhar com força, com resignação. E muitas vezes, diante de tantas adversidades do caminho, são situações que vão nos fortalecer para o porvir. Como diz o ditado popular, logo após a tempestade, vem a calmaria. Confiemos em Deus. Diante da tempestade difícil que estamos atravessando, vamos orar. Vamos confiar em Deus. E Deus, que é o nosso Pai Celestial, que está acompanhando todo o passo da humanidade, não irá nos desamparar jamais. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Ajuda-te como nos traz o Evangelho, e o céu te ajudará. Pedi e obtereis, buscai e acharei, batei e a porta vos abrir-se-á, como nos ensina o Evangelho, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate insistindo, recebe a bênção de Deus. Então que este Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a sua paz. Até o próximo sábado, com esses ensinamentos maravilhosos de Chico Xavier. Muita paz, saúde a todos os irmãos.